Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos, estamos à mesa, estamos aqui nesse momento de partilha. Espero que estejam alguns irmãos também reunidos nas suas casas. Nesse link agora, que é um link que é um pouco diferente, diferente daquilo que a gente mandou pela primeira vez, mas é esse que estava programado aqui de forma automática e nós não percebemos. Mas louvado seja o Senhor por esse dia, louvado seja o Senhor por esse tempo. Amém? Nós queremos louvar ao Senhor, queremos começar louvando ao Senhor. Eu sempre, desde que eu cheguei aqui em Leiria, nós chegamos em Leiria há 5 anos atrás. Leiria, o que foi, meu amorzinho? Leiria é uma cidade linda, maravilhosa. E a igreja, ela tem 26 anos, vai fazer completos agora em fevereiro. 26 anos. Nós chegamos em Leiria há 5 anos atrás e uma frase, ela é chave. O Senhor tem muito para nós juntos. E Ele tem mesmo muito para nós. Então convide aí seus amigos. Eu já sei que tem muitos amigos reunidos à mesa. Aqui estamos aqui, vou repetir, né? Porque estava sem áudio. Nós estamos aqui com o Felipe, com a família Cordeiro, Paula, Marlene, que está na guitarra. Louvado seja Deus. O Tiago e o Samuel aqui. A Su está aqui do nosso lado, do meu lado, e louvado seja Deus, porque o Senhor é aquele que está conosco e sempre vai estar. Vamos louvar ao Senhor juntos? Em nome de Jesus? Amém? Vamos lá. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
obrigada mesmo, Senhor, porque nós podemos estar aqui nesta manhã, contemplando a beleza, Senhor, da Tua santidade. Obrigada porque Tu és esse Deus de aliança, o Deus que tem grandes coisas para nós. Deus, e obrigada, Deus, porque nenhum dos Teus planos, Pai, eles podem ser frustrados. Porque o Senhor tudo pode, Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã, Deus, agradecidos no nosso coração, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar juntos aqui em volta da mesa e poder, Senhor Deus, contemplar, Senhor, a vida do Senhor em nós. Ó Deus, muito obrigada por sermos família. Obrigada, Deus, porque nada poderá separar-nos do Teu amor, Pai. Muito obrigada, nem a morte, nem a profundidade, Senhor, nada, nenhuma tempestade, nada poderá separar, Jesus. Senhor, ó Deus, o nosso amor por Ti, o amor do Senhor para nós, Deus, por nós, por cada um de nós, os Teus filhos. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus, amém, nesta manhã, com toda a gratidão do nosso coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, queremos te dar graças nesta manhã, mais uma vez pelo teu grande amor, Senhor.
Sabemos, Senhor, que Tu deste o Teu Filho a morrer por cada um de nós na cruz. Obrigado pelo Seu sangue, foi vertido por cada um de nós, Senhor. E sabemos, Senhor, que é este sangue, Senhor, que nos garante, Deus, o acesso à Tua presença e a vida eterna contigo, Senhor. Deus, queremos Te dar graças, Senhor, porque os céus e a terra podem ser abalados, mas, Senhor, nada pode abalar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, porque estamos seguros nas Tuas mãos, Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos Teus, Senhor. Pertencemos a Ti, Senhor. Portanto, nada, Senhor, pode destruir a Tua igreja, nada pode parar a Tua igreja, Senhor. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que Tu és em cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Senhor. Deus, todos nós estamos ainda a sair deste choque. Eu oro, Deus, para que Tu consoles os nossos corações, confortes a nossa alma, nos levantes, nos deixes força, Senhor, para prosseguir, Senhor. Amém. Pai, precisamos da Tua graça, Senhor. Então, abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, cada família, Senhor, cada jovem, cada criança. E oramos também pela nossa cidade, pelo nosso distrito e outros distritos que foram muito afetados. Deus, Senhor. tem misericórdia, Senhor. Pessoas que perderam a sua vida, Senhor. Bens foram destruídos. Muita gente vai ter que recomeçar do zero. E, Senhor, nós Te pedimos que dês força e ânimo a todos. Amém. Senhor, oramos por aqueles que estão em liderança, Senhor. Tu dês graça e sabedoria para conduzir todo este processo de reconstrução da cidade, Senhor. Oramos por aqueles que estão em autoridade, Senhor. Tu os capacites. Obrigado pelo trabalho da Proteção Civil, Senhor. Obrigado pelo trabalho dos bombeiros, por homens e mulheres que incansavelmente estão limpando, estão no restaurante, Senhor. Sejas com eles também, renovando as suas forças físicas e abençoando as suas vidas, Senhor. Amém. Pai, nós entregamos a continuação desta reunião nas Tuas mãos, Pai. Oramos no nome de Jesus e para a Tua glória. Aleluia, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que bom que estamos tendo o privilégio de podermos estar à mesa. Vamos partir o pão, vamos lembrar desse momento. Que graça que nós... Isso é gracioso, porque alguns de nós já têm internet, já têm eletricidade, claro, água, ou então estão através de geradores, são possibilidades. Lembremos-nos daqueles que ainda não têm as suas necessidades básicas como essas suprimidas. Então, eu quero levantar aqui um pedido a todos: estejam atentos à vossa cidade, à vossa região, estejam atentos à vossa vizinhança. Nós precisamos, nesse momento, sermos, de fato, socorro também para aqueles que precisam. Nós fizemos nesse sábado uma força-tarefa lá no nosso prédio. Deixa eu atualizar, né, para quem talvez ainda nem caia aqui nesse momento ou logo depois, devido a essa tempestade. O nosso local de culto, o prédio da igreja, ele de fato veio abaixo. Toda a estrutura que segura, alvenaria, estrutura de ferro, telhado, telhas, e tudo veio abaixo. Então, com isso, houve como é que se diz? Abalou toda a estrutura do prédio, mas também afetou o recheio que está lá dentro, que estava lá dentro. Graças a Deus, e com chuva e com água, mas graças a Deus, nesse sábado nós juntamos uma força-tarefa dos homens da comunidade e conseguimos resgatar algumas coisas e guardamos essas coisas em lugar lá mesmo no prédio. Nós temos 2 salas com alvenaria, laje em cima, e essas coisas estão guardadas para que nós possamos então fazer a transitação desses itens para outro lado. Nós temos muita gratidão no nosso coração por esses homens que estiveram lá, né, ontem, pelas mulheres que os ampararam, né, liberaram eles para ir lá, as esposas, porque também nós sabemos que teve casas que ainda não estavam ok. Nós temos trabalho pela frente, nós ainda não sabemos todos os passos, mas eu quero aqui fazer aqui um anúncio já, que no próximo domingo nós estaremos a reunir, pela graça de Deus, na Igreja Batista de Leiria, no centro de Leiria, às 16h30. De forma unânime, toda a direção dessa comunidade de fé aprovou ceder para nós aquele espaço para que nós possamos ter o encontro, o ajuntamento do nosso povo naquele lugar.
Nós recebemos convites também, vários convites, mas assim 2 especiais, que foram esse da Igreja Batista e também da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos 2 igrejas muito amigas aqui na nossa região, são partes da Aliança Evangélica Portuguesa, louvado seja Deus, e se dispuseram a abrir os seus templos, os seus prédios para receber a nossa comunidade de fé. Então fica aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento aos pastores, aos presbíteros dessas comunidades que estavam dispostos até a suprimir um culto para que nós possamos fazer o nosso culto. Isso é unidade, isso é fruto de uma semeadura. E louvado seja Deus, nós estamos a colher essa relação nessa cidade, nesse lugar. Mas para não suprimir nenhum culto de outras comunidades, a Igreja Batista da Batalha, nosso amigo Jonas também, um grande abraço lá para o nosso irmão, mas a Igreja Batista de Leiria, na pessoa do pastor Antônio Gonçalves, eles não têm culto na parte da tarde, então nós vamos marcar um encontro no próximo domingo, às 16h30. Por que 16h30, não um pouco mais tarde? Porque ali é o centro da cidade de Leiria, tem uma certa dificuldade de estacionamento, então nós queremos marcar um pouco antes do que os restaurantes começarem a ter um movimento, aí vamos então ter mais dificuldades assim. Queridos, a dificuldade de encontrar um estacionamento não é nada. Não é nada. Né? Nós não temos isso, não é dificuldade. Imagina só. Então, louvado seja Deus que nós temos essa comunidade de fé a abrir para nós, para o nosso ajuntamento. Nós vamos continuar a partir de lá, se a estrutura permitir, fazer alguma transmissão de lá para aqueles irmãos que de fato não conseguem sair de sua casa ainda, mas é esse o objetivo apenas, ir até essas pessoas que não podem. Quem pode, seria tão bom se a gente pudesse nos encontrar, orar, né? E nós estamos a programar também um encontro na porta da nossa comunidade de fé. Hoje tem lá alguém, acho que foi o Ivan que ficou lá, exatamente, o Ivan Dorinha, devem já ter se retirado de lá, mas para receber pessoas que desavisadamente apareceram por lá. Mas assim que o tempo estiar, nós vamos fazer um tempo ali à porta de lamento, de choro, mas também de olhar para a esperança. Sabe, foi tão bonito no sábado, onde nós vimos a força daqueles homens, e nós sabemos que o Senhor de fato está a construir algo em nosso coração como comunidade, de dentro para fora. Esse é um tempo de amadurecimento, um tempo de subir o degrau. Eu tenho aqui uma palavra do meu coração para partilhar convosco, uma palavra que está fervendo no meu coração, e o incrível é que essa palavra ela não foi elaborada às pressas, ela está a ser trabalhada já dentro desse mês e meio no meu coração, e eu acho que é muito oportuno para que nós possamos então, através da palavra de Deus, encontrar consolo nesse momento e esperança para frente. Amém, queridos? Então prepara a sua Bíblia, nós depois da palavra vamos ceiar, vamos estar nesse lugar. Eu estou muito grato porque é a possibilidade de cantarmos, de louvarmos ao Senhor juntos à volta da mesa e aí na sua casa. Valorize isso, sabe? Essa é a semente que está sendo plantada em nosso coração, para que nós possamos, de fato, sermos uma igreja cristocêntrica, onde o povo que acompanha desde lá a formação da igreja, onde o povo se reunia no templo e nas casas. Esse é um levantar do Senhor, um despertar, para que nós nunca mais saiamos desse lugar. Nos reunimos no ajuntamento do povo de Deus no templo, mas também nos reunimos nas casas, para a glória de Deus e em família. Aí sim, de fato, nós estamos no caminho daquilo que Jesus quer para a sua igreja. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Eu estou com 2 profetas no meu coração, que levantaram a sua voz para o alto, diante de tanta injustiça e diante de tanta prosperidade dos ímpios, de gente má, e que levantaram a sua voz para o alto e colocaram algumas coisas para fora do seu coração. A inquietação do coração humano, ela é antiga, ela é muito antiga. Nada novo debaixo do céu, não é, queridos? E eu vou conversar com o pessoal que está aqui em casa e também convosco que está aí desse lado. Então, às vezes, vai ser assim essa dinâmica.
mas nada novo debaixo do céu. A inquietação do coração humano é antiga, diante das injustiças, diante das calamidades, diante da prosperidade de gente má. Então, lá em Abacuque, no capítulo 1, Abacuque está no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. No capítulo 1, esse profeta, ele levanta sua voz logo no início do seu livro. E ele vai dizer assim, eu quero ler a partir do verso 3, capítulo 1 de Abacuque, verso 3. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Abacuque está a levantar sua voz para Deus, está a olhar para Deus. E o coração dele está apertado, e ele levanta sua voz e diz para Deus, por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e litígio, e o litígio é comum. Olha essa cena. Isso parece os dias atuais. Nada novo debaixo do céu. Nada novo debaixo do céu. Depois no verso 4 ele continua dizendo, por causa disso a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Abacuque estava aqui a fazer um grande desabafo, a olhar para aquele que é o sol da justiça e a dizer, o que está acontecendo aqui? O porquê que tu me permites ver essa maldade, essa opressão, a destruição, a violência. Quando eu reli esse texto, eu lembrei, no momento de agitação por causa dessa calamidade nessa região, e lembrei de algumas pessoas que não as conheço, mas que foram más. Roubaram, aproveitaram esse tempo para roubar, aproveitar esse tempo para furtar, aproveitar esse tempo para abusar dos preços, coisas absurdas, nesse momento que precisávamos estar todos unidos e teve pessoas. Isso é desumanidade, isso é fruto da queda. A queda nos desumanizou e Jesus vem restaurando a humanidade que há no nosso coração. E louvado seja Deus, nós somos chamados, esses homens e mulheres, para levantar a nossa voz por justiça. Mas aqui Abacuque está fazendo um desabafo e depois eu aconselho os irmãos a continuarem a ler. Mas um outro profeta que quis ter uma conversa com Deus a respeito de justiça é Jeremias. Então abre a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 12, comigo. Jeremias, no capítulo 12, no verso 1. Abacuque já ficou para trás. Abacuque e agora Jeremias. Abacuque, mas tenham em mente não só o nome, mas o que Abacuque bota para fora. Esse lugar de angústia, esse lugar de inquietação, ele não é novo lá e não é novo aqui. Ele existe. E a pergunta é como nós, homens e mulheres de Deus, vamos expressar a nossa inquietação diante do Deus justo. Tanto em justiça, mas diante do Deus justo. Então Jeremias, ele vai dizer assim, no capítulo 12, no verso 1. Ele vai dizer, ó Senhor, Tu és justo quando apresento minha causa perante Ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a sua justiça. Queridos, isso é um nível de intimidade, um nível de consciência de que Deus ouve e de que Deus vê. Guarda essa palavra, que Deus vê. E Jeremias então chama o Deus Todo-Poderoso para uma conversa a respeito da justiça de Deus. Aquela conversa de dois amigos, conversa de dois homens. Olha, Pai, Tu ouves o meu clamor quando eu peço, quando eu oro a Ti, quando eu apresento. Tu compras a minha causa, mas eu quero conversar contigo a respeito da sua justiça. Então Jeremias chama Deus para esse lugar de conversa a respeito da justiça. E ele diz, por que o caminho dos ímpios prospera? A pergunta. Porque vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro. Verso 2, Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão frutos.
tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Nós poderíamos continuar aqui, avançar, mas eu quero guardar esse momento no meu coração e quero pedir que guardem esse momento no seu coração, no vosso coração. Jeremias chama Deus para essa conversa. Quero falar contigo sobre a tua justiça. E ele faz uma pergunta: por que o caminho do ímpio prospera? Por quê? Por que vivem em paz aqueles que procedem de modo traiçoeiro? Mas aí ele afirma algo que é muito importante, uma consciência. Ele diz: tu os plantaste. Ele se sujeita à soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Os planos de Deus são... Nós não conseguimos sondar esses planos. Mas quem os plantou foi Deus. Ele diz, eles criam raízes até. Eles crescem, eles dão até fruto. Sabe, o Senhor está no lábio deles, mas está longe do coração deles. Queridos, então Jeremias não está a dizer de gente distante. Não está a dizer de gente que, sabe assim, não tem a aparência que nós temos. De gente que professa, de gente que fala. Mas ele está a dizer que esses ímpios, esses maus, são pessoas que professam com a boca, mas que o coração está distante do Pai. Então são frutos que não permanecem e eu gosto de trazer aqui uma ideia que são frutos sem semente. São frutos. Comem os próprios frutos. Então guarda no seu coração essas duas queixas de dois homens, de dois profetas. Duas queixas. Abacuque queixas, Jeremias queixas. Jeremias lamenta, Jeremias continua inclusive aqui, mas Jeremias aponta para uma coisa: tu os plantaste. Quando eu li tu plantaste, eu também lembrei de uma viúva que perdeu esposo, perdeu 2 filhos, e uma nora retornou com ela para casa. Ela é Noemi. Ruth volta com ela. E Noemi, ao chegar na cidade de retorno, diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Eu tô dolorida. Aí ela fala uma frase chave. Ela não para aí, ela diz: o Senhor me tocou. Tá aí mais um exemplo de fé, de soberania, na soberania e na providência de Deus, que às vezes é amarga e às vezes é doce. Ela vai e diz: o Senhor me tocou. E a gente sabe que depois do processo todo, Boaz encontra Ruth. Boaz redime aquela família, o restante daquela família. E da junção de Ruth e Boaz, vai chegando até em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus nasce dessa raiz. Isso aponta então para a esperança. Queridos, o clamor do homem justo nesse lugar aqui é um clamor diante da lei enfraquecida, da justiça pervertida, dos ímpios a prosperar, de situações que nós não conseguimos controlar. Vai sendo gerado uma crise interior nesse coração aqui de Jeremias, de Abacuque, e pode ser que nós também estejamos em uma crise profunda. Uma crise profunda de algumas perguntas, diante de um quadro onde o justo sofre, o arrogante prospera. Mas é esse momento que nós também devemos olhar e continuar a olhar para a palavra de Deus, que é viva. A palavra de Deus que é como uma espada de 2 gumes. E eu quero então que nós possamos ler um salmo, pelo menos parte dele. Um salmo escrito por Asaf, Salmo 73. Salmo 73. Asaf escreve esse salmo. E ele também tem algumas contas a acertar com Deus. Ele também tem algumas perguntas, ele também tem algumas coisas a dizer a respeito de algumas injustiças que ele vê. Ele está angustiado, ele está inquieto, mas nós vamos perceber aqui como ele encontra uma resposta a essa inquietação, que eu creio que nós vamos hoje encontrar isso em nosso coração, através do Espírito Santo que habita aqui. Então, no Salmo 73, do verso 1, Asaf vai escrever e vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram.
Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e a língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Queridos, houve esse clamor do coração de Asaf. Asaf está a ver tanta injustiça, tanta coisa, e ele parece que não vê esperança. Às vezes não vê, e essa pode ser situação muito parecida com aquilo que nós estamos a viver nesse momento. Há lugares que foram totalmente devastados, como a nossa comunidade, mas há casas, há moradias, há empresas que sumiram do mapa, há pessoas que ainda não sabem o que vão fazer no dia de amanhã a nível de trabalho. Há pessoas que no desespero foram cuidar das suas casas, dos seus bens, e morreram, caíram. Teve gente que morreu de ataque cardíaco, de tanto susto. Queridos, é lógico que esse não é um problema novo que Asaf está a dizer aqui. E nem é um problema novo no nosso dia a dia, mas é que agora, nessa situação, as coisas vieram para fora. E a Su tem dito uma coisa quando encontra pessoas, e nós estamos a fazer algumas jornadas de encontro, e a Su tem dito que esse também é considerado um tempo onde o Senhor está abalando as coisas, e aquilo que é abalável cai, mas aquilo que é inabalável permanece. E a justiça de Deus, ela é inabalável. Mesmo que aos nossos olhos coisas estão acontecendo ao nosso redor. Pois bem, no verso 13, Asaf vai dizer assim: por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Olha o derramar do coração. Olha o lamento. Deus, vem aqui que eu quero ter uma conversa a respeito da sua justiça. Vem aqui que eu quero falar da angústia do meu coração. Ontem eu e a Su fomos visitar uma família, e ao chegarmos lá, não sei nem se eles estão a conseguir ver, porque eles não tinham internet, nem água, nem nada, mas estavam sendo amparados pelo filho, pela nora, pelos filhos, e ele estava angustiado, porque ele passou pelo coração e ele confessou. Isso aqui a gente não vai dizer nomes, né? Não é preciso, mas confessou, falou assim: eu estou angustiado porque eu sempre sou o primeiro a estar nas coisas e ninguém me socorreu. E eu olhei para ele com meu coração apertado, porque isso é lícito. Mas aí ao tempo que a gente foi conversando e a gente foi trazendo, e eu fui trazendo a realidade de que, infelizmente, não era só ele que estava a passar pela situação. E aí ele mesmo foi soltando, fala assim, e Deus protegeu aqui, e Deus fez aquilo ali. E Deus enviou o vizinho. E Deus, meu filho estava aqui. E Deus não sei o quê. E aí eu fui olhando para ele, olhando para a carinha, e vi de novo ele voltando, e aí a gente falou assim, que coisa, oportunidade que foi, talvez ninguém ter vindo aqui para que você pudesse ver a providência do seu Pai de amor na sua vida. E ele falou assim, olha, é isso. E choramos juntos. Porque a amargura por qualquer coisa é uma raizinha. E aí quando ela cai aqui, se a gente não tirar ela vai entrando. E eu achei tão bonito a sinceridade desse irmão, e eu lembrei aqui desses homens, Abacuque, Jeremias e Asaf.
Como é que esses homens prosperam? Como é que é isso tudo? Então quer dizer que é em vão que eu mantenho meu coração puro, que eu mantenho minha mão limpa? Porque em outro salmo, o salmista vai dizer assim, quem é que pode permanecer na presença do Senhor? Aqueles que têm o quê? Mãos limpas e coração puro. Não está a falar de entrar, está a falar de permanecer. Pois bem, Asaf vai acordar aqui. Ele vai dizer uma coisa tão maravilhosa. Ele vai dizer assim, por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Palavras de desabafo, palavras ao vento. Palavras para sair daqui e não contaminar o coração. E ele diz, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Imagina o que esse homem estava vendo, vivendo, interiormente e exteriormente. E ele diz, verso 16, quando me esforçava para compreender isso, quando eu me esforçava para entender, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Não é fácil colocar a mente para entender essas coisas. Porquês? Por que, Senhor? Quero entender. Nós não somos chamados a entender todas as coisas, mas nós somos chamados a manter o nosso coração no lugar. Nós somos chamados a manter o nosso coração no Pai. E aí Asaf, ele tem aqui uma revelação, queridos, e ele diz assim, quando eu me esforçava para compreender isso, eu achei que era tarefa difícil demais para mim, e eu também poderia dizer isso para o Asaf, todos nós, mas aí ele vai dizer assim, até o momento, até o segundo que entrei no santuário de Deus. Até o momento que entrei no santuário de Deus. Depois ele vai dizer, quando eu entrei no santuário de Deus, até entrar, aí eu compreendi o destino deles. Porque ele estava com inveja, ele estava com dificuldade de lidar com isso. Mas não é esse o foco que eu quero trazer aqui, porque isso depois os irmãos também podem entender a angústia de Asaf. Mas é até que entrei no santuário de Deus. A demora de nós entrarmos no santuário de Deus vai nos levar a ter o coração em aflição, queridos. Não demoremos a entrar no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Esse é o ponto de viragem. Esse é o ponto de viragem. Esse é o lugar certo. É no santuário, é na presença de Deus que a perspectiva que a gente tem de qualquer coisa ela é corrigida. Ela é alinhada. A ansiedade ela é confrontada. A justiça eterna ela é revelada. No santuário de Deus, na presença de Deus. Sabe quem é que vai trazer luz sobre onde é que é esse santuário de Deus? Porque a gente pode pensar nesse momento, e é muito importante, porque a gente pode pensar que agora nós estamos falando do santuário, que Asaf e aqui, porque fisicamente falando. E isso é um erro, porque a gente poderia dizer, quem está ligado à prédio agora poderia fazer, pois é, mas não tem mais o santuário de Deus. Erro. Um erro muito grave. Quem vai trazer luz a isso é Jesus para nós. Jesus vai dizer onde é que é esse lugar. E aí ele lá em Mateus 6, que é talvez um hino da nossa igreja. Louvado seja Deus, porque a gente não foge àquilo que Deus plantou no início do nosso coração. Mateus 6, Jesus vai dizer... Vamos lá abrir para a gente não errar nos detalhes, que é muito importante. Mateus, capítulo 6. Santuário de Deus, presença de Deus, alinhamento de coração, ansiedade confrontada, justiça eterna revelada e luz nas nossas trevas. Jesus, no capítulo 6, ele vai dizer sobre várias coisas. Mas uma das coisas que ele vai orientar é sobre oração. E quando ele orienta sobre oração, ele traz uma perspectiva sobre que lugar que eu e tu precisamos estar, permanecer, viver. Ele vai repreender alguns hipócritas e que estavam à volta, mas está a orientar os discípulos, que também estavam à volta. E no verso 5 ele vai dizer, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Jesus não está a dizer aqui contra orações
em voz alta, com mãos levantadas, com coração sincero, no ajuntamento. Jesus está falando contra a hipocrisia de homens que a gente já viu lá em Jeremias, em Abacuque, homens hipócritas, onde falam, mas o coração está longe do Pai. É sobre isso que Jesus está a dizer. E aí Jesus diz que esses homens e essas mulheres já receberam sua recompensa. Mas aí ele fala, mas tu, quando orares, tu quando orares, Jesus está a falar diretamente para mim, está a falar diretamente para ti, tu quando orares, sabe o que tu fazes? Entra no teu quarto. E aí, quarto, entenda qual lugar que tu vais escolher para isso, que tu vais, onde Deus tem um encontro marcado contigo. Fechando a tua porta, ora a teu Pai que está no secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Esse é o lugar que Asaf encontrou até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu vi aquilo que eu precisava ver, fui consolado no que eu precisava ser consolado e encontrei a paz que eu precisava encontrar. Amém. Então enquanto a gente der volta, nós não vamos trazer respostas às inquietações do nosso coração e às tristezas do nosso coração. Pois Jesus então está a dizer para nós, Jesus, queridos, quando orardes, entra para dentro do seu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Muita gente também pensa que a recompensa é riquezas, é sair de lá e saber o número da Euromilhões, né? Entra pro quarto, pro secreto, sai de lá com 5 números, 2 estrelas e meus problemas estão resolvidos. Não. Essa recompensa aqui é de fato nós termos a benéfice, a graça de mantermos o nosso coração alinhado com o Pai, com a vontade do Pai. Já imaginou? Porque Jesus disse que tudo quanto orardes em meu nome, o Pai vos concederá. Tudo quanto orardes em meu nome, que esteja alinhado com a vontade do Pai, com o coração do Pai, Ele vai dar. Alinhado com a vontade e o coração do Pai. Como é que a gente sabe, então, o que orar? Quando nós entramos para o lugar onde Deus está, onde Ele vê, e a gente ali alinha o coração. Pode ser, queridos, que esse convite que Deus está a fazer para ti, que é uma mesa, que tem um vinho, que tem o pão, e Jesus está à tua espera, à minha espera, nesse lugar, para ceiar contigo. Pode ser que lá tu encontres, tenha que enfrentar algumas trevas, mas esse lugar não é lugar de solitude, nem de solidão, muito menos. É lugar de comunhão com Jesus, que é a luz que ilumina as trevas e que não rejeita os seus filhos e que não está ali para confrontá-los, mas está ali para bálsamo, está ali para, sabe, levantar o coração e alinhar com o coração do Pai. Quando o Tito teve na nossa comunidade, o Tito e a Suzana, eu não pude estar naquele dia, mas uma irmã muito querida, eu além de ter visto a transmissão, uma irmã muito querida me mandou um texto dizendo, pastor, isso está a mexer comigo. E eu falei para ela, nós estamos alinhados, porque o Salmo 73 tem tudo a ver com isso. A Suzana deu uma palavra, disse que estava lendo uma palavra sobre Agar. Agar, mãe de Ismael, aquela que era a serva de Sara e que foi dada a Abraão para acelerar o processo, para ter o filho. E no final das contas aquilo deu tudo errado. E a própria Sara ficou insatisfeita com Agar, porque Agar tinha filho. E Agar também fazia um jogo ali depois. Então Abraão disse, faz o que tu quiseres com a sua serva. E aí Sara despachou Agar, e Agar tinha medo da Sara e saiu correndo. E aí ela parou no lugar e Deus falou com Agar.
o próprio Deus falou com Agar naquele lugar. Depois que Deus falou para ela, volta e se submete a sua serva ali. Eu tenho um projeto também para o seu filho e a sua linhagem. E a história está aí para dizer. E a história está aí para dizer, providência de Deus, doce e amarga, para dar o fim, que é do propósito dele. Mas naquele momento Deus guarda, Deus traz, Deus manda de volta. E Agar então dá um nome para aquele lugar, sobre rocha, sobre o lugar da rocha. E depois ela disse assim, eu vi Deus onde ele me vê. Eu vi Deus onde ele me vê. E Agar fala assim, mas será que, como eu posso ter visto aquele que me vê, no lugar que ele me vê, eu também tenho visto. E eu lembrei-me muito desse lugar de Asaf, até que eu entrei no santuário de Deus. Não é à toa, nós não somos, eu vou mostrar uma coisa, por favor, queridos, nós não somos judaizantes, nós não somos cristãos judaizantes, nós somos cristãos. Mas antigamente, isso aqui foi um amigo que foi em Israel, Jerusalém, e nos trouxe esse candelabro. E ele tem 7 lugares para colocar velas. E anteriormente, no santuário fisicamente de Deus, a presença de Deus, ela estava ao acender as 7 velas. Deus se fazia ali, era um símbolo e uma presença. Jesus, ele, com a sua morte, ele rasga o véu e nos dá entrada, acesso à presença dele. Nós não precisamos mais de um candelabro externo, mas nós precisamos acender as velas do candelabro do nosso coração. Viu, queridos? Do nosso coração. Deus, então, não vai responder a Abacuque ou Jeremias de uma maneira filosófica, de uma maneira, assim, direta, de um tratado. Mas ele, então, no final, vai responder como ele responde a nós. Um chamamento de fé, um reposicionamento do coração. Jesus, nesse mesmo texto, do 31 a 34, ele vai dizer assim, no final do 6, não vos inquieteis, dizendo, não inquiete, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Os gentios é que procuram todas essas coisas. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais disso tudo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que acha que isso aqui Deus está mandando a gente ficar zen. Buscai o reino de Deus, e a sua justiça. Nós somos mãos para a justiça de Deus nessa terra, queridos. Nós não podemos ficar inertes. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. É o reino e a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus não é fugir do mundo, mas é viver segundo a ordem de Cristo para esse mundo. Essa é a ordem de Cristo para esse mundo. Buscai o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a ordem de Jesus para nós nesse momento. De forma prática, eu estou a ler vários textos porque isso tudo está tudo a ver, tudo conectado. Mas de forma prática, a palavra de Deus também nos dá uma praticidade para a gente terminar agora, antes de ir para esse lugar. Está lá em Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Justiça, misericórdia e humildade. Capítulo 6, verso 8. Ó homem, ele te declarou que é bom. Ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com teu Deus. É até difícil acrescentar alguma coisa a um texto tão claro para nós. Justiça, resposta ao caos social. Misericórdia, resposta ao sofrimento humano. Humildade, resposta ao orgulho espiritual. Esse é o tripé que que Deus quer de nós a partir desse dia. Não andemos inquietos com as nossas próprias coisas, olhemos para fora.
como igreja, olhemos para fora. Nós não queremos ser uma igreja que agora só olha para a nossa necessidade, mas olhemos para fora. Essa semana eu quero começar com alguns amigos que puderem, tiverem disponibilidade. A gente passa, recolhe alguns mantimentos nesses pontos de recolha e nós precisamos ir em algumas vilas que estão isoladas. Eles não conseguem chegar a alguns lugares. A gente precisa ir, colocar carro e ir. Ali, Boa Vista, né? Boa Vista, não é? Tem gente lá para dentro, lá, não sei. Eu ouvi falar, mas eu acho que sim. É verdade, né? Vocês ainda estão, logo ali na ponta, já estão sem nada de internet, não sei o quê. E aí, eu falo sempre internet, até parece que esse é o mais importante, sem eletricidade. Né, da visão. Davi chegou aqui. Já estava aqui. Justiça, misericórdia e humildade. Justiça, misericórdia e humildade. Queridos, deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Selar isso no seu coração. Essa busca de buscar o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ela flui de uma vida que está conectada com a justiça, a misericórdia e a humildade. Tá bom? Amém? Amém? Amém, queridos aí? Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero te dar a oportunidade agora de você orar ao Senhor, de você aí no seu lugar orar, enquanto a Marlene vai dedilhar. Fecha teus olhos aí na sua casa, baixa a tua cabeça e deixa essa palavra fazer morada no seu coração. Há inquietação, mas há um lugar onde as inquietações são aplacadas pelo amor do Pai, pela presença do Pai. Até que eu entrei no santuário de Deus. Talvez tu nunca tivesse essa experiência de entrar no santuário de Deus, onde Deus está, onde Ele habita, onde Ele te vê, onde Ele te espera. Fecha teus olhos. Oh, Jesus. Tu és aquele que nos vê. Tu és aquele que nos ama. Tu és aquele que está conosco. Tu nos direciona. Deus, que nesse momento o Senhor se revele a nós em amor, em graça. Há espaço, há lugar para questões, há lugar para lamento, mas em nome de Jesus, nosso coração se alargue na esperança viva do Senhor, porque basta cada dia o seu mal, e as suas misericórdias se renovam toda manhã. Oh, Jesus, que nessa manhã que nós passamos por alguns textos bíblicos que nos trouxeram para esse lugar do secreto, esse lugar da presença, esse lugar do santuário de Deus, reunidos em casa, mas juntos, conectados. Senhor, Senhor, Senhor. Oramos, ó Deus, para que cada irmão que esteja a ouvir, ó Deus, e esteja conosco nesse momento, possa encontrar no Senhor bálsamo, possa encontrar no Senhor alegria, possa encontrar no Senhor esperança, possa encontrar no Senhor palavra rema. Ó Deus, Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas. Tu és o soberano, o Teu Espírito habita em nós e clama dentro de nós, Abba Pai, por um relacionamento profundo contigo. Deus, nós não queremos
olhar para aquilo que foi destruído, mas queremos vislumbrar aquilo que será reconstruído. Queremos, ó Deus, deixar que nosso coração se enche da viva esperança. Viva esperança. Porque o Senhor tem muito para nós juntos. Até que entrei no santuário de Deus. Leva-nos para esse lugar, Jesus. Atrai-nos, atrai o nosso coração para esse lugar. E que de lá, e que daqui, nós nunca saiamos. Em nome de Jesus. Deste lugar. Deste lugar. E eu tenho certeza que esse momento, queridos irmãos, amém, é o momento onde nós podemos então agora trazer à realidade aquilo que é algo que às vezes a gente não consegue ver ou enxergar. A ceia do Senhor nos dá essa possibilidade de ver materializado algumas coisas tão simples, algumas coisas tão pequenas, como um pedaço de pão e uma taça de vinho, um pouco de sumo, mas que aponta para a eternidade. É essa eternidade, aponta para a presença, aponta para a justiça, aponta para um coração quebrantado. Esse lugar aqui que nós estamos agora, ele é um lugar profético, ele é um lugar que não foi preparado por nós, ele é preparado por Deus. Essa mesa preparada nunca é por nós, é apenas uma resposta. A mesa que foi preparada por Deus para nós. E Jesus é esse pão. Jesus, o sangue de Jesus é que rega esse lugar. Aí na sua casa, nesse momento, prepara os elementos, prepara o pão, prepara o vinho. Enquanto nós vamos cantar mais uma canção, tá bem? Pode ser. Abba, Pai. Aleluia. Abba, Pai. Oh, Jesus. Abba, Pai, quero conhecer. Queremos conhecer, papai. Aleluia. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, quero conhecer. Quero conhecer-te como amigo, sentir-te bem perto de Abba, Pai. mim. Quero conhecer-te coração. Abba, Pai. Tu és o meu Senhor. Quero conhecer-te mais e mais. Tudo que eu tenho é para ti. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, quero conhecer-te. Aleluia. Que de fato essa seja nossa busca, conhecer o coração do Pai. Jesus, quando ele chega nessa mesa, na última oportunidade que ele ia ter ainda com seus discípulos antes da cruz, ele chega
E eles estão à mesa. E essa cena é uma das cenas que eu queria ser um mosquitinho a voar ali. Na verdade, o que eu queria estar era à mesa com Jesus. Mas Jesus, Ele nos deu aqui, aí, para que a gente pudesse sentir essa corda de amor através da vida dos nossos irmãos que aponta para Ele, porque Ele habita em nós. Mas isso também aponta para uma eternidade, um dia onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tempestade, onde não haverá destroço, mas haverá, de fato, mesa preparada, com Ele na mesa. Ele na mesa. Eu anseio por esse dia, pelo dia dos novos céus e nova terra. Maranata, vem Jesus, Maranata. Mas Jesus, ele ainda estava por aqui, e ele senta à mesa com seus discípulos, e ele fala algo que é maravilhoso. Isso fala de amizade, isso fala de completude. Ele fala assim: eu ansiava estar com vocês aqui, antes dos últimos tempos, ali, naquela fase. Eu estava com vontade, eu estava com saudade, eu queria estar muito aqui com vocês. E aí ele pega o pão, ele vai, parte o pão, e interessante que uma vez nós ouvimos o pastor João Martins na nossa comunidade de fé, e ele falou assim que seria impossível vislumbrar Jesus não partindo o pão e não acabando com ele todo e distribuindo, porque ele é o pão. Então ele não comeu do próprio pão, desse pão. Ele não come do próprio pão, ele se dá todo, ele se deu todo. E nós somos chamados para repetir esse ato de nos dar. Quando nós partimos esse pão, nós lembramos do corpo de Cristo, espedaçado, esmiuçado, partido. Então esse pão, que é apenas um pão nesse momento, representa tanta coisa para nós. E quando aqueles dois discípulos pós-ressurreição perdidos estavam andando pelo caminho de Emaús, Jesus os encontra, conta a história, fala toda, começa a trazer para eles uma memória, e eles então vão sentar novamente à mesa. E Jesus então, na hora de comer, Jesus pega o pão e parte. Aí depois Jesus vai. E aí depois vai embora daquela casa. E aí eles dois falam assim, quando ele parte, porque os olhos deles se abriram quando Jesus parte o pão. Então, esse ato de partir o pão trouxe a eles toda a revelação de quem estava na frente deles. Então, nós aqui partimos o pão juntos. Partam o pão juntos aí na sua casa. Vamos partindo e distribuindo o pão uns para os outros. Um pedação, né? Corpo de Cristo representado nesse pedaço. Meu amigo, minha amiga, meu amor. Aleluia. Jesus fazer esse ato nós estamos repetindo um ato milenar. E ele parte o pão, então na última ceia diz: esse é o meu corpo que foi dado em favor de vós. Comei dele todos. Comei dele todos. Bem? Se quiser partir com a pessoa, tá aí mais pertinho. Acho que é uma boa oportunidade da gente partir e de repartir. Repartam o pão em vossa casa. Nós temos uma aliança juntos. Temos uma aliança. Temos uma aliança, meu amigo. Temos uma aliança. Filho, temos uma aliança eterna, meu amor. Tem uma aliança contigo, viu, Tiago? Tem uma aliança contigo. Somos um. Somos um. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Comei dele todos. Todos. Amém. Amém? Olhemos uns aos outros também. Porque na mesa, quando a gente come, ainda não conheci ninguém que come de olho fechado, sozinho. Estamos juntos. Amém? Amém? Deus abençoe a cada irmão que está também a partir o pão. Qualquer momento que alguém assistir esse vídeo, é convidado a partir o pão. Jesus logo depois pega uma taça, um copo, ele diz, um cálice, na verdade ele diz, esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Isso é muito importante, porque o sangue de Cristo abre um caminho para um novo tempo. O sangue de Cristo abre um caminho para a nova aliança. Felipe, que está aqui, diz muito que o Senhor tem novidade de vida para nós. E Deus tem novidade de vida para nós como comunidade de fé, como igreja. Esse é o cálice da nova aliança. Imagina Jesus a dizer isso. Fecha teus olhos e ouve Jesus a dizer isso aí no teu coração. Filho meu, este é o cálice da nova aliança. Eu fiz isso por ti. Eu fiz isso por vós. Eu cumpri, eu obedeci o meu Pai em favor de vós. Em favor de vós. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, que nos lava, purifica e que de fato também derrama sobre nós uma autoridade, uma legalidade. Pai, obrigado porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o sangue do seu Filho respingado em nossas vestes, em nosso coração. Obrigado por causa desse sacrifício, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos convidados a sentar nessa mesa. Nós somos convidados a entrar diretamente no santuário de Deus e permanecer ali pela graça. Queremos entrar e permanecer, Senhor. E o seu sangue nos dá essa liberdade. Aleluia. Vamos tomar então o vinho que representa o sangue de Jesus. Amém. É só pegar isso. Todo mundo tem? Sim. Esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele, todos. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu quero dar oportunidade a quem também está à espera de uma direção sobre colaborar conosco, sobre ofertar, sobre doar. Nós nesse momento estamos crendo que o Senhor está a nos orientar a termos, claro, paciência, calma, mas continuarmos a sermos fiéis. Fiéis ao Senhor, porque vai chegar o momento onde nós vamos pisar de fato, fisicamente, nesse novo tempo. E nós vamos precisar de todos aqueles que se veem como igreja conosco. E de todos aqueles que também se veem como igreja de Cristo, ao redor do mundo afora. Nós estamos a orientar a todos, nós não temos ponto de recolha dessas doações e ofertas, mas nós temos o nosso IBAN e temos o nosso MBWay. Então, continuem sendo fiéis ao Senhor. Isso nunca foi sobre um templo, isso foi sobre o nosso coração e a generosidade do nosso coração. Vamos ter esse tempinho para orar agradecido pelo esse tempo de ceia, para fazer as nossas ofertas como louvor e adoração ao Senhor, porque isso também faz parte da adoração ao Senhor, na confiança de que Ele cuida de nós em todos os detalhes. Nós estamos levantando algumas necessidades muito específicas, não só da igreja, mas de pessoas
Louvado seja Deus por essa oportunidade. Nós queremos ter recursos para ajudar. Tá bem? Nós queremos ter recursos para pisar nesse novo de Deus. Tá bem? Amém. Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom. Tão bom estar na presença de Deus juntamente com os irmãos, que a gente não tem vontade de terminar É verdade. esse tempo. Se você está reunido com a sua casa, com a sua família e for continuar esse tempo, que o Senhor te abençoe. Aguarde nossas novas instruções. Quem for da nossa comunidade de fé e quiser nos enviar no privado ou então no grupo, seja dos homens ou das mulheres, quiser enviar uma palavra, algo que Deus falou contigo nessa manhã, quiser tirar uma foto do vosso encontro e enviar nos grupos, para que nós possamos nos alegrar uns com os outros. É verdade. A gente não Tá bem? falta. Tá bem. Que Deus abençoe a todos. Até breve. Até esses dias da semana e até o próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir e quiser. Que Deus abençoe. Amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco no restante desse dia, durante todo o resto da semana e para todo sempre. E a igreja diz? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Um Beijinho grande. Vamos dar tchau aí? Tchau, cadê? Aleluia. Amém? 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 Beijo. Um beijinho grande a todos. Deus abençoe.